E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso módulo básico, né, de inglês, aqui na Tubi, a Colmeia do Conhecimento, onde você vai ter aí acesso a todo o conteúdo de inglês de uma forma tranquila, de uma forma simples, para que você entenda mais do que você sente para estudar, que eu não acho uma boa ideia, que você pratique. É aí que você vai aprender de verdade o idioma. Ok? Sempre colocando na prática. Não fica bitolado em regrinha gramatical, em regrinha teoria, enfim. Tenta praticar, coloca na prática, sempre. Eu sempre vou falar isso para você. Coloque na prática, exercite, converse, fale, escute bastante, para que você entenda tudo, para que você evolua muito mais rápido, como eu digo sempre aqui, até 3 vezes mais rápido do que qualquer método tradicional aí para aprendizado, tá legal? Hoje a gente vai dar continuidade ao verbo to be, que a gente começou lá no início do curso, e hoje a gente vai ver a questão das respostas curtas, né? As short answers, que são as respostinhas que a gente dá no dia a dia, né? Lembrando que com essas perguntas do verbo to be aqui, elas são aquelas perguntas que a gente espera receber uma resposta afirmativa ou negativa, um sim ou não. Em português, normalmente a gente também não responde só com sim ou não, a gente complementa, a gente fala algumas outras coisas, né? Imagina você estar sei lá, numa entrevista de emprego, aí a pergunta, né, do entrevistador para você você mora nessa cidade? Sim. Ah, e você já trabalhou naquela empresa? Uhum, sim. Ah, então você tem experiência com isso aqui? Sim. Imagina que coisa horrível. Não ia ter conversa, não ia fluir. Por isso mesmo, a gente precisa aprender aí algumas formas, algumas alternativas para que a gente consiga responder de uma forma a manter uma conversa, não é verdade? Então, se você se lembra bem da questão do verbo to be, é só a gente ir direto aqui para a atividade de hoje, né? Para a gente ter o aprendizado de hoje. Se você não se lembra, eu vou relembrar aqui rapidinho para que você não chegue aqui de paraquedas, né? Para que você entenda tudo que eu vou falar. O verbo to be basicamente é a questão de ser estar, né? Eu estou, ela é, ela está, eles estão, eles são. Todos esses tipos de frases são exemplos aí que a gente está utilizando o que a gente chama de verbo to be, não é verdade? Para esses exemplos, a gente está sempre utilizando aqui a questão do presente, né? Então eu estou usando tudo no presente para ficar mais fácil da gente aprender. Mas é óbvio que a gente tem estruturas para falar de coisas que já aconteceram, coisas que ainda vão acontecer, mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Afinal de contas, se a gente tentar abraçar o mundo, não vai dar certo, né? Então hoje a gente vai efetivamente focar nesse tipo de estrutura, no presente. E, além disso, você lembra que tinha as frases negativas também, né? Afinal de contas, eu não sou e estou em tudo e em todos os lugares. Eu posso não ser e não estar também. Então, eles não são, eles não estão, elas não são. Esse tipo de frase também a gente já viu. She is not, he is not, he's not, she's not, he isn't, she isn't. They aren't. Todas essas expressões a gente já viu lá atrás, você se lembra muito bem. E hoje a gente vai responder aquelas perguntas que a gente já aprendeu como que faz também. Lembra como que era fácil? Você tinha a estrutura, você só pegava o verbo to be, colocava ele na frente e copiava o resto da frase. Por exemplo, I am Danilo. Se eu quero fazer a pergunta, Am I Danilo? Aquelas perguntas filosóficas, né? Eu sou Danilo? Am I Danilo? Né? Aquelas perguntas de reflexão pessoal, né? Quem é o Danilo? Who's Danilo? E a estrutura serve para tudo, né? Então, you are a student. Are you a student? Que é o que vocês têm aí, as perguntas, né? Are you a student? Eu fiz uma afirmação e uma pergunta. Vou fazer a afirmação de novo. He is your brother. Né? Aqui, ó. Is he your brother? Aqui é a pergunta. Se eu quero fazer a afirmativa, eu volto o he para o começo da frase. He is your brother. Ele é o seu irmão. Is he your brother? Is he your brother?
Ele é o seu irmão? Is she your sister? É outra pergunta. E por aí vai. A gente tem as perguntinhas. E para a gente responder em inglês de uma forma mais correta, a gente não vai só utilizar o yes e no. A gente vai utilizar o que a gente chama de short answers, como eu falei no início. São respostas curtas. Essas respostas curtas, elas vão funcionar da seguinte forma. Eu fiz a pergunta lá atrás com o verbo, depois o resto da frase. Aqui eu vou responder como se fosse uma coisa na afirmação, né? Como se eu estivesse reafirmando aquela resposta que eu dei. Então, por exemplo, a primeira, né? Am I your friend? Eu sou o seu amigo? Você pode responder para mim. Yes, you are. Né? No caso aqui está o I am para poder manter a estrutura. Mas você poderia ter me respondido. Sim, você é, Danilo. Yes, you are. Se eu tivesse perguntado para mim mesmo, que é o que você tem aí, Am I your friend? Eu sou o amigo de quem está falando comigo aqui agora? Am I your friend? Yes, I am. Eu sou amigo dessa pessoa. Yes, I am your friend. Eu sou o seu amigo. Ou eu poderia responder não. No, I am not. No, I'm not. Não, eu não sou. Então eu sempre vou ter essa estrutura de confirmação depois. Danilo, é obrigatório? Não. É necessário? Sim. Qual é a diferença? Você vai encontrar, sim, outros tipos de resposta, yes, no, e outros tipos de resposta diferentes. Mas quando você quer ser educado, você quer ser mais correto na língua, aí você utiliza yes, I am. No, I'm not. Ok? Próximo exemplo para vocês pegarem. Are you a student? Você é um estudante? E aí você vai responder para mim. Yes, I am. I study English. Sim, eu sou. Eu estudo inglês. Yes, I am. Ou então você poderia responder No, I'm not. No, I'm not. Não, eu não sou. Outra pergunta. Is he your brother? Ele é o seu irmão? Yes, he is. No, he isn't. Sim, ele é. Não, ele não é. Is she your sister? Ela é a sua irmã? Ela é a sua irmã? Is she your sister? Oh, yes, she is. No, she isn't. She is my aunt. Ela é a minha tia. Não, ela não é, ela é a minha tia. Is it your car? Esse aqui é o seu carro? Is it your car? Oh, yes, it is. It's beautiful, isn't it? In it? It's beautiful, isn't it? It's beautiful, isn't it? Ele é bonito, não é? No, it isn't. Não, essa Ferrari não é minha. No, it isn't. Não, não é. Próximo exemplo. Are we in the same school? Are we in the same school? Yes, we are. No, we aren't. Sim e não. Sim, nós estamos. Não, nós não estamos. Vocês estão na mesma escola? Sim, nós estamos. Yes, we are. Vocês estão na mesma escola? Are we in the same school? Nós estamos na mesma escola? No, we aren't. Não, não estamos. Are you British? Are you British? Vocês são britânicos? E aí você vai responder Yes, we are. Nós somos. Yes, we are. No, we aren't. Lembrando que o you ele pode ser singular ou plural, né? Eu posso estar falando de uma coisa, uma pessoa ou de mais. Eu só vou saber pelo contexto. Are you British? E aí você vai responder se você for uma pessoa só. Yes, I am. Ou no, I'm not. Se for mais de uma pessoa, are you British? Yes, we are. No, we aren't. Ok? Lembrando sempre disso para você não se confundir depois. Are they from China? Tem uma galerinha ali, turista, tudo com o olhinho puxado. Are they from China? Oh, yep, they are. Yes, they are. E, sim, eles são. No, they aren't. They are from Japan. Eles são do Japão, eles não são da China. No, they aren't. They are from Japan. Deu para entender como que é a pergunta open question, né? A pergunta yes or no question, com respostas curtas. É somente isso, eu sempre vou ter que complementar. Eu não vou ficar falando só yep, no. Se eu quiser ser um pouco mais educado e quiser manter uma conversa, eu vou completar aí. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is.
Yes, we are. Yes, they are. No, they aren't. No, we aren't. No, it isn't. No, she isn't. No, he isn't. No, I'm not. Deu para pegar? Respostas curtas. Um ponto de atenção aqui é que, obviamente, como eu falei para vocês, a gente pode utilizar outras expressões várias para poder responder e manter uma conversa. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aí. Oh, yeah, sure. Sim, claro. Of course. Com certeza, of course. I believe so. Eu acredito que sim. I believe so. E na questão do não, né? Nope, nope, nope. É esse não também. Maybe not. Talvez não. Ok? E aí eu tenho várias outras expressões de concordância e discordância aí de sim ou não. Ok? Eu acredito que seja isso. Então, eu espero que você tenha aprendido. Se você não aprendeu, volta o vídeo, assiste essa parte que eu estou explicando de novo aqui. Faz bastante de prática. Lembra, escreve, fala, responde, tenta responder perguntas para você poder praticar e isso ficar natural para você. Se não ficar natural, não adianta de nada. Não é verdade? Senão você não vai conseguir ter uma conversa natural com ninguém. Então tenta praticar. A gente já viu o to be fazendo frases afirmativas, né? Eu confirmando alguma coisa. Negativas, interrogativas para fazer pergunta de sim ou não. E agora a gente viu como que responde esse sim ou não. Além disso, a gente já viu também perguntas abertas, né? Com aquelas 16 expressões que a gente utiliza. What, where, how far, how long, which e por aí vai. Então já são vários tipos de pergunta que você já consegue responder. Então treina bastante para ficar natural para você. Tá legal? A gente se encontra então no nosso próximo vídeo. Não deixe de realizar as atividades e até lá. Valeu!